Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vou mostrar aqui para vocês hoje como habilitar e utilizar as ferramentas de vetorização avançada que já são inclusas no QGIS, né? Nessas versões mais recentes. Então, caso você então queira criar alguns vetores, principalmente polígonos com tamanho definido, linhas, né? A gente consegue utilizar essas ferramentas que muita gente não sabe, né? Mas já são inclusas no QGIS e a gente consegue aqui habilitar e utilizar muito facilmente. Então, começando aqui, né, abrindo o QGIS, vindo aqui então no menu, nas ferramentas, na barra de ferramentas aqui do QGIS, que fica aqui na parte superior com os botões das funções aqui aparentes. Se a gente clicar em uma região aqui sem nenhum tipo de botão e a gente clicar com o botão direito do mouse, dessa forma, a gente abre aqui então o menu de customização, né, de habilitação dessas funções, tanto de painéis quanto da barra de ferramentas aqui embaixo. E é aqui nas barras de ferramentas que a gente então vai habilitar as ferramentas de vetorização. Aqui então a gente vai deixar habilitado as ferramentas de vetorização avançada e de vetorização de formas, né? Vou desabilitar aqui só para vocês verem. Olha só, se eu desabilitar, alguns dos botões somem. E se eu reabilitar aqui, ó, eles voltam. Eu coloquei a vetorização de malha. Se eu reabilitar aqui, eles voltam a aparecer. Então, a gente tem que estar com esses três habilitados, que vão aparecer então esses botões aqui que ainda não estão, né, coloridos, não estão destacados, porque a gente não consegue utilizar, mas logo em breve eles vão estar aqui então mais aparentes. Beleza. Vou criar aqui inicialmente uma camada de rascunho, então para a gente conseguir só testar aqui as vetorizações. Vou vir aqui no menu de camada, criar nova camada, camada de rascunho temporária. Vou criar aqui uma camada do tipo de geometria polígono e criar aqui então uma que esteja então no sistema de coordenadas UTM, no caso aqui 23S, que é aqui então, quando a gente utiliza no sistema UTM, a gente consegue então extrair, por exemplo, perímetro e área muito mais corretamente, né? Que vai dar então, é um sistema métrico, a gente vai ter então um retorno então, no sistema métrico também dessas medidas. Então, assim que eu cliquei em OK, aqui no nosso menu de camadas vai aparecer a nossa camada de rascunho com o lapisinho aqui no símbolo, né? Quer dizer que a edição já está habilitada. Se não estiver, né, o lapisinho não estiver aparecendo igual está aqui agora, e o lapisinho aqui da nossa barra de ferramentas não estiver com a moldura, é só clicar nele, que aqui vai aparecer então, ele vai estar com a moldura, a edição vai estar habilitada. Eu vou aqui inserir algumas retas, né, umas arestas do polígono com medidas específicas, enquanto a gente configura algumas coisas, caso vocês, né, não tenham acessado anteriormente. Então, vindo aqui, a gente começa primeiro então em adicionar polígono, vai habilitar aqui, eu vou trocar aqui para digitalizar com segmento, de vocês talvez já apareça aqui a digitalizar com segmento, caso não, né, do lado de adicionar polígono, a gente clica nesse botão aqui de digitalizar com segmento, essa setinha para baixo, e a gente seleciona aqui, ó, digitalizar com segmento. Vou selecionar aqui de novo, peraí, pronto. E a gente habilita aqui, ó, essa régua com esses quadros, que é as ferramentas de vetorização avançada. Clicou aqui, deve aparecer aqui para vocês um painel de vetorização avançada. Então, assim que a gente clicar com o botão esquerdo em alguma região do nosso mapa, já vai aparecer aqui, ó, uma referência e uns guias, né? Uns guias aqui de angulação que vão permitir, por exemplo, aqui a gente marcar com angulações certas alguns tipos de polígono. Essas angulações, esses guias, né, de angulação, eu consigo trocar aqui no próprio menu, né, no nosso próprio painel de vetorização avançada. Então, clicando aqui nessa engrenagemzinha, a gente consegue ver que tem passos diferentes, né? Eu marquei aqui de 45 em 45 graus, estou 45, 90, 135, 180, mas pode ser de 90 em 90 graus, 30 em 30 graus, de 1 em 1 grau. Eu vou colocar esse daqui que para mim é o mais útil, né? Então esses guias, a cada 45 graus, ó, ele vai travando e permite que eu tenha mais precisão nessa vetorização. Caso eu queira criar um segmento inicial do meu polígono com tamanho específico, então eu venho aqui no distância, olha só, se eu deixo aqui o mouse por cima, eu consigo ver o que cada um desses daqui vai significar. Ó, a coordenada X, a coordenada Y. Aqui no caso, ó, é a angulação, né? No caso meu vai estar travado, né? Numa angulação específica. Aqui no caso a distância do meu segmento, eu consigo, ó, clica aqui, vou botar por exemplo 5 metros
E ele vai criar aqui, ó, no meu gabarito, um círculo com um raio de 5 metros, no qual eu consigo, ó, tá vendo que minha linha da vetorização aqui da aresta, ela fica travada. Então, eu consigo aqui, ó, se eu definir que é 5 metros, eu trabalho só dentro aqui desses 5 metros, né, da área aqui que eu demarquei. Então, vou marcar aqui primeiro, ó, seguindo a linha de plantio, colocar aqui. Então, ó, primeira aresta aqui com 5 metros, a segunda eu vou colocar, por exemplo, com 10 metros, e vou colocar aqui, ó, já usando o gabarito aqui dos ângulos, né, travar aqui com 90 graus com a outra aresta que eu já criei. Então, venho aqui, ó, clico com o botão esquerdo de novo, vou vir aqui, ó, usando o gabarito também, vou marcar novamente aqui 5 metros, ó, clico ali no D, coloco 5 e aperto Enter, aparece novamente aqui o raio de 5 metros, travou aqui, ó, em 90 graus, beleza. Feito isso, ó, já está em vermelho certinho o meu polígono aqui, só clicar com o botão direito do mouse e eu criei. Criei meu polígono aqui, ele pode ser de N formas diferentes, à medida que eu for colocando aqui, né, eu posso ir buscando direções, angulações diferentes de uma aresta para outra, mas no geral você cria dessa forma. Porém, tem um jeito mais fácil de criar um retângulo, né? Se eu vier aqui na mesma botão aqui de digitalização, eu consigo trocar para digitalização de feição. Trocando para digitalização de feição, habilitam então esses botões aqui, ó, e eu consigo digitalizar então uma feição circular por raio, um círculo a partir de pontos centrais, elipse, né? E no caso aqui eu consigo digitalizar um retângulo. Posso digitalizar ali de várias formas, mas no caso aqui é que eu acho mais tranquilo de trabalhar, é um retângulo a partir de 3 pontos. Então eu clico primeiro, como se fosse nesse vértice aqui, né? Clico no primeiro ponto, formo o primeiro vértice e estendo, né? Para ele ganhar então mais uma dimensão de área, né? Então aqui, ó, vou deixar esse selecionado, vou vir aqui, ó, vou clicar uma vez aqui no mapa, ó, para eu colocar meu ponto, né? Vou colocar aqui, ó, 5 metros. Então beleza, 5 metros aqui, cliquei. Agora eu posso estender. Eu vou estender ele, ó, no mesmo esquema aqui da distância, por 10 metros. Então se eu estendo aqui, ó, por 10 metros, vou clicar. Beleza, tenho o meu retângulo. Aqui, ó, esperei que eu movi um pouco, ele já saiu do lugar. Ó, pronto, está travado. Clico o botão direito, tenho o meu retângulo formado. E aqui, de forma muito mais fácil, né? Só clicando uma vez, clicando outra, estendendo, né, a distância que eu quero. E clicando com o botão direito. E ele já trava aqui. Então assim eu consigo fazer muito mais fácil retângulos e também círculos, né? Então se eu clico aqui, ó, aqui no caso é um círculo com um ponto central e outro ponto, só clicar aqui, ó, ele já vai formando um círculo. Eu quero, por exemplo, um raio de 5 metros, ele já gera aqui, ó, já fica travado no raio, só apertar o botão direito, já criei meu círculo. Se eu quiser, aqui nas mesmas ferramentas de vetorização, posso fazer uma cópia desse retângulo e ir posicionando ele lado a lado. Então, por exemplo, vou pegar essa área aqui que é soja. Vocês estão vendo que eles têm umas parcelinhas já meio que delimitadas aqui. Eu vou pegar esse retângulo aqui que eu criei, vou vir aqui, ó, nesse botão que é copiar e mover feição. Se ele não estiver aparecendo assim, eu posso clicar nessa seta para baixo e ao invés de estar habilitado mover feições, eu clico aqui, ó, e seleciono copiar e mover. Então, eu posso copiar e mover, ó. Eu clico aqui numa aresta. Ah, perdão, ó. A aderência não está habilitada. Então, para ficar mais fácil, outra ferramenta a gente pode deixar mais habilitada aqui, de fácil acesso dentro do QGIS, que é esse imãzinho aqui, ó. Habilitar a aderência. Então, caso esse imã não esteja aparecendo na barra aqui em cima para vocês, mesma coisa que a gente fez no início, vem aqui no menu de barra de ferramentas, uma parte vazia, né, dele, botão direito. Aqui em barra de ferramentas, a gente vem aqui, ó, onde ele está, ferramentas de aderência. No meu já está até habilitado. Se o de vocês não tiver, é só habilitar. Vai aparecer esse ímã. Clicando nesse ímã, a gente consegue habilitar, ó, vou só mover aqui no mapa. Tá vendo esse quadradinho roxo? Ele trava a nossa criação do vetor em pontos específicos de vetores que já existem. Então facilita a gente, por exemplo, em criar alguns vetores, polígonos ou retas, uns juntos aos outros, né, ou grudados uns aos outros. No caso aqui, ó, eu consigo selecionar aqui elementos do meu polígono de referência, no caso esse daqui, eu consigo grudar, né, fazer essa aderência aqui mais fácil. No meio aqui está habilitado, ó,
se eu clico nesse botão aqui, está habilitado só no vértice, mas eu gosto de habilitar também no segmento, deixar esses dois habilitados, ó, os dois estão sublinhados. Então, clicando aqui no mapa, ó, além de estar aqui no vértice, ó, o quadradinho roxo, aqui no segmento também tem um xizinho roxo, olha só. Aí ele aqui aparecendo. Tem um xizinho roxo que ele me permite então travar nesse segmento aqui, né? Em algum ponto desse segmento, ó. Travei ele aqui. Pronto. Bom, então eu vou clicar aqui em copiar e mover. Vou clicar aqui, por exemplo, num vértice e ó, vou mover, copiar e mover esse polígono para cá. Para adequar aqui a situação na minha parcela, eu posso rotacionar. Então nesse outro botão aqui, ó, rotacionar feição, vou clicar num vértice para ficar mais fácil e vou ó, rotacionar até ele se encaixar. Cliquei de novo com o botão esquerdo, ele firmou. Ó. Então cliquei com o botão esquerdo no vértice, rotacionei, cliquei de novo, ele parou. Vou ajeitar ele aqui, ó. Cliquei, rotacionei, tá do jeito certo que eu quero, parou. Beleza. Venho aqui de novo no copiar e mover feição. Posso vir aqui nesse vértice, ó. Vou vir nesse daqui, na verdade. Clico aqui, consigo deslocar e travar o próximo junto a ele, ó. Então, eu consigo fazer um aqui e posso ir copiando, tudo em sequência, ó. Outro aqui, acompanhando as minhas parcelas embaixo, né, por exemplo. Outro aqui, posso colocar aqui na ponta também, ó. Aqui, aqui, opa, deu um errado. Se der alguma coisa errada como essa, eu posso vir aqui, ó, nesse botão, excluir, nesse aqui, ó, excluir parte, habilito ele, clico na minha parte e excluo. Depois só vim aqui em copiar e mover de novo, ó, clico no vértice, pronto. Então dessa forma você pode ir, né, criando e posicionando de uma maneira, né, semi-automatizada alguns das vetorizações que você criar. Então, no geral, essa é a ferramenta, uma ferramenta que já tem no QGIS, né? Então, só ensinando vocês a habilitar. Para quem não conhecia, né, fica então essa ferramenta e também para quem está fazendo os cursos nossos na Hangzone, essa ferramenta auxilia em muitos deles, né? Então, é interessante vocês habilitarem no QGIS e utilizarem caso necessitem. Então, fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer outro tipo de análise ou de ferramenta que vocês queiram que a gente aborde, ou que a gente venha com alguma solução, só falar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para a gente aqui no hangzonetreinamentos@gmail. Grande abraço.